Olá pessoal, neste vídeo eu vou falar sobre edição vetorial. Nós vamos utilizar uma base de logradouros que está disponível no site do IBGE para todos os municípios brasileiros. Então eu vou procurar aqui por base de logradouros do IBGE. E aí você tem aqui, ó, as opções por unidade da federação, certo? Vou pegar aqui o Paraná. E aí a gente tem um arquivo zip que deve ser baixado deste repositório. No meu caso aqui, eu já tenho este arquivo na minha máquina, então vou pegar aqui para a gente acelerar um pouquinho o processo. Certo? Este aqui é o arquivo já descompactado e a gente observa que existe uma numeração aqui, existe uma quantidade grande de arquivos, tá? E uma numeração na frente de cada shape. Essa numeração identifica cada município do estado. Se você não sabe qual é a numeração que você precisa, você pode simplesmente colocar código IBGE e o nome do município. Por exemplo, aqui eu vou colocar um município vizinho de Londrina chamado Jataizinho, tá? Então você pode procurar aqui as informações deste município e você vai encontrar o código, olha aqui, ó. Então aqui eu tenho o código 411-2702. Voltando naquela tela, 411 411-2702. Olha aqui. Então, esses aqui são os arquivos, né, que compõem o shapefile do município de Jataizinho. Eu vou só copiar para uma outra pasta aqui para fazer uma edição mais organizada, ok? Então, vou criar uma pasta com o nome de base logradouro de Jataizinho. E vou colar esses arquivos aqui. Vou carregá-los. Deixa eu começar um projeto novo aqui. Vou carregá-los no QGIS, certo? É um único shape, na verdade. Então, estão aqui os meus dados, tá? Aí, o que acontece? Se a gente olhar para a tabela de atributos, a gente vai ter, por exemplo, informações de quadra, de face, né? Uma informação que normalmente nos interessa é o nome do logradouro, o nome da rua, tá? Observa que tem muitos aqui trechos que estão vazios, né? Mas tem muitas partes aqui que estão corretamente preenchidas. Então, eu vou pedir para visualizar como rótulo, como label, né? Essa informação do logradouro, ok? Então, aqui a gente tem, ó, o nome do logradouro, vou só diminuir um pouquinho. E tá aqui, tá? A princípio você pode falar que tá estranho, porque tá aparecendo muito pouco, mas é por conta do zoom. Conforme a gente vai dando mais zoom, ó, os nomes vão aparecendo aqui. É uma questão de representação visual mesmo da escala do QGIS, tá? Vamos ver se aqui a gente consegue mais. A gente parece que tem muitas ruas aqui, muitos trechos que de fato estão sem essa informação do nome do logradouro. Se você quiser consultar melhor, ó, se eu clicar aqui, por exemplo, ó, o nome do logradouro está como nulo, tá? Para algumas quadras aqui, ó, tá? Que ele não conseguiu representar, tá? E aí, o que eu quero mostrar inicialmente para vocês? Eu vou colocar uma camada auxiliar, tá? Por meio do plugin KickMap Services, que se você não tem, se não está aparecendo no seu menu web aqui, no meu caso está aparecendo porque eu já tinha instalado previamente. Mas você pode ir no menu Plugins, Gerenciar, Instalar, espera ele conectar aqui, tá? Observa que ele tem que aparecer um número bem alto aqui quando você escolhe todos os plugins, porque
Isso significa que ele conseguiu carregar da base, né, da internet, todos os plugins disponíveis para instalação. Então, basta você procurar aqui, ó, digitando KickMap Services. Aí, se você não instalou antes, você clica em cima dele e vai ter a opção de instalar. No meu caso aqui já está instalado, não vou fazer isso. Então, feito isso, vai aparecer um menu web, tá? No KickMap Services. Então, de cara, a gente já tem a opção, esse OSM aqui é o OpenStreetMap, né? Então, aqui já é um daqueles mapas semelhantes aos mapas do Google Maps, tá? Em que você pode ver, por exemplo, que aparecem nomes de ruas que não aparecem, né? Eles aparecem nessa camada do OpenStreet, mas eles não aparecem no IBGE, tá? Então, o que a gente pode fazer nesse caso, né, quando a gente está trabalhando com essa base de logradouros do IBGE, é justamente ir fazendo essa atualização dos nomes, tá? Eu vou só diminuir ainda um pouquinho mais aqui. Ok. E aí eu vou fazer de alguns trechos de ruas aqui para vocês verem. Ó, então, por exemplo, essa rua Osório Antunes de Faria, né? No começo aqui tem a informação, tá? Nessa quadra tem informação. Aqui para baixo já não está aparecendo. E é a continuação, né? Tudo aqui é a continuação da mesma rua. Então, o que a gente poderia fazer? A gente poderia selecionar essas faces de quadras que estão sem nomes. Então, para isso, eu vou clicar em selecionar feições, tá? Vou selecionar aqui, ó, essas quadras. Vou segurar o Ctrl no teclado enquanto eu clico, ó, e vou selecionar essas quadras aqui. 6 quadras, ok? Porque a de cima está com nome e aqui para baixo já não é mais a rua. Aí eu vou, só para mostrar para vocês, eu vou visualizar novamente a tabela de atributos, mas só essas feições selecionadas. A gente vê o quê, ó? Que tá todo mundo, de fato, sem o nome do logradouro, tá? E o nome aqui, vamos pegar novamente, é Osório Antunes de Faria. Então, a gente vai aqui entrar em modo de edição e especificar que a gente quer alterar o nome do logradouro, tá? Coloca uma aspa simples e digita lá o nome, Osório Antunes de Faria. Fecha aspas. Ok, esse é o nome mesmo. Aqui eu vou deixar sem acento mesmo, porque na base do IBGE os nomes de ruas também não levam acento, tá? Então eu vou manter esse padrão. E vou pedir para ele atualizar apenas os selecionados, tá? Então, os que são esses 6 trechinhos de rua aqui. Então eu peço para atualizar, ó, ele já atualizou aqui para mim. Eu vou salvar. Quando eu salvo, o que acontece, ó, é que agora, vou até tirar aqui para ficar melhor de ver. Ó, agora o nome já está aparecendo nos trechos aqui de baixo, tá? Então, essa é uma atualização que é muito comum a gente ter que fazer, principalmente no caso de municípios pequenos, né? Porque a base do IBGE às vezes vem incompleta nesse sentido dos nomes das ruas, tá? Então, a gente pode ir fazendo essa correção desta forma. Eu vou aqui desmarcar a seleção, né? Então, para essas ruas aqui, eu já fiz essa correção para mostrar para vocês como é o processo. Não vou fazer, obviamente, de todas as ruas aqui, porque senão esse vídeo ficaria muito longo, tá? Um outro detalhe que é muito comum acontecer é a questão de faltar a digitalização de alguns trechos, tá? Então, nem sempre o desenho das ruas está completo ou está de acordo com o que a gente visualizaria, tá? Então, por exemplo, aqui tem um trechinho a mais, ó, que não está aparecendo. A mesma coisa aqui no final, ó, tá? Então, tem algumas ruas aqui em que a digitalização está terminando antes. Então, vou mostrar para vocês como seria para a gente adequar, né, para a gente fazer essa correção aqui, adicionando esses trechos que não aparecem na base do IBGE, tá? Primeiro eu vou completar, vou fazer esses trechinhos aqui
desse pedacinho, tá? Primeiro eu vou completar esticando essas linhas aqui que estão terminando no meio da quadra. Então, observa que eu permaneço em modo de edição, o lapisinho aqui na frente da camada me mostra que eu estou em modo de edição e que, portanto, eu tenho a possibilidade de fazer edição vetorial, tá? Então, aqui está destacada a camada, né? Tá com essa marca azul na camada do IBGE e eu vou pedir aqui para trabalhar com a ferramenta de vértice da camada atual, que é essa, tá? E aí o que acontece, ó? A gente começa a ver que os vértices, ó, de cada linha, eles ficam destacados quando eu coloco por cima, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, eu vou clicar no vértice final e pedir para esticar, ó. E aí eu consigo trazer até onde eu quero, tá? A mesma coisa eu vou fazer agora aqui embaixo. Aqui já salvei, deixa eu finalizar essa edição. Ok. Não vou trabalhar com o vértice aqui. Aqui, agora eu vou fazer o de baixo. Ó, vou esticar até o término da quadra, ok? E aqui já é uma edição nova, né? Porque eu não tenho essa face de quadra desenhada. Então, nesse caso, eu vou adicionar uma feição nova aqui, tá? Vou colocar, então, aqui para adicionar uma feição nova, ó. Ele tá destacando. Se o seu não tiver aparecendo esse quadradinho de cor diferente aqui que mostra onde está o vértice, verifique se no seu projeto, na opção de aderência aqui, que é o snapping, tá? Se esse ímã está conectado, o ideal é você deixar ele marcado assim, tá? Marcado para vértice, tá? Porque aí você facilita a conexão entre as linhas, tá? Então isso aqui é um recurso bastante interessante, porque aí você tem certeza que você está conectando essa linha com essa linha aqui, que você não está deixando elas com alguma separação que possa ficar difícil de visualizar, tá? Então aqui eu vou criar minha face de rua, né? Tô aqui, vou criar uma face que vai, começa aqui e vai até aqui. Quando eu termino com o botão direito, ele vai abrir para mim. Agora aqui não tá terminando. Botão direito, ok. Ele vai abrir para mim quais são as informações de atributos que eu quero preencher nesse caso, tá? Então, é interessante que você já saiba, né, o que você vai informar. Aqui, observa que o nome de rua também não está aparecendo no OpenStreetMap, ó. Tá? Então, eu vou deixar nulo porque eu não tenho essa informação, tá? E observa também que conforme eu aumento o zoom aqui, né, consequentemente aumento a escala, a gente vai vendo que o que parecia, né, bem razoavelmente bem vetorizado, né? Com isso na escala 1 para 1000, com uma escala maior eu vou começando a observar que tem um certo desvio ali. Tudo depende da minha escala de trabalho, ok? Aqui então eu vou deixar as informações como nulo mesmo. Eu vou só fazer uma consulta, deixa eu ver se eu vou conseguir fazer isso sem mudar a tela aqui, ó. Nessa opção aqui, vamos ver se ele vai deixar eu mostrar com outra tela. Aqui. Na informação de setor, eu vou copiar do outro segmento aqui que já existia. O mesmo valor de setor e o mesmo valor de quadra, tá? Então, ó, o mesmo valor de setor, eu vou copiar o valor do atributo no setor e vou colar aqui. E a mesma coisa para a quadra 009, aqui vou digitar aqui mais rápido, tá? A face está como 2, essa aqui é 2, vamos ver a outra aqui, é 3, essa aqui é 1, então essa outra vai ser a face 4. Ok.
Então, beleza, esses vão ser os atributos desse trechinho que eu acabei de digitalizar. Dou um OK, tá? Salvo. E aí, o que acontece? Se eu consultar aqui agora, ó, vai aparecer lá com os atributos que eu acabei de informar, ok? Então, é desta forma que a gente vai fazendo aí, na verdade, aqui eu tô falando de edição vetorial, mas também tô falando de edição de atributos, né? E se tiver algum trecho, né, que você queira simplesmente corrigir, ó, observa que tem alguns trechos aqui desconectados, outros que estão, né, com uma distância maior do que a camada do OpenStreet mostra, você pode também ajustar dessa forma aqui com a ferramenta de vértice, né? Então, por exemplo, você pode trazer para cá, ó. Só que aí você tem que trazer ponto a ponto. Trouxe para cá, trouxe o outro para cá e trouxe o outro para cá. Daí ficou mais próximo do que a camada OpenStreet está mostrando, tá? É lógico que a gente sabe que essa camada do OpenStreet também não é perfeita, tá? Também há problemas com ela. Inclusive, além da camada do OpenStreet, esse plugin permite, por exemplo, ó, vou aqui no Search, que a gente... Vou digitar aqui, ó, porque o seu da próxima, quando você carregar, provavelmente vai estar em branco. Se eu digitar e fizer uma busca por Google, tá? Ele vai mostrar várias camadas de serviços web que tem a ver com os serviços da Google. Então, por exemplo, tem Google Maps, então eu posso pedir para ele adicionar aqui a camada do Google Maps, ó, ela veio parar aqui. E tem também a camada da imagem de satélite em si, tá? Aqui, ó, essa aqui, Google Satellite está amarelinha, então quer dizer que está com algum problema. Eu vou colocar essa outra aqui, híbrida. Ok. E aí, o que que acontece? Você pode visualizar, ó, esse aqui foi o trechinho que eu editei, né? Eu vou desmarcar o OpenStreet e agora o que ele está mostrando aqui para mim, ó, é o Google Maps, tá? Então, para esse trechinho, observa que o Google Maps também não mostra nome de rua, tá? E se você quiser consultar a imagem, ó, para ver como é que, né, o que tem de informação aí. Então, por que que não tem nome de rua, né? Porque aqui provavelmente são bairros mais que estão crescendo agora, né? Provavelmente novos loteamentos aí, né? Também na região marginal aqui do município. E por isso é que eles não estão aparecendo com nome de rua. E aí você pode consultar, então, para ver se vale a pena você fazer, de repente, a digitalização de uma quadra como essa, mesmo que não haja nenhuma construção ali. Tudo depende do objetivo do seu trabalho, né? Às vezes não há construção nenhuma, você não tem necessidade de fazer essa digitalização. Você pode ir filtrando, né, com base nessas 3 camadas, filtrando o que é do seu interesse, certo? Então, este foi o vídeo de hoje, né? O que é importante no final é sempre salvar as alterações e sair do modo de edição, tá? Não deixa o lapisinho ativo aqui enquanto você vai fazer outras operações, porque pode ser que gere algum problema em alguma outra operação, às vezes de consulta, alguma, né, outra operação que você vai fazer aí no QGIS. Correto? Então, este foi o vídeo de hoje, certo? Eu finalizo por aqui e desejo a todos bons estudos. Até a próxima.